Você já sentiu isso? Aquela sensação estranha que te acorda no meio da madrugada, como se alguma coisa importante estivesse escorrendo pelos seus dedos enquanto você dorme? Não é exatamente tristeza, não é bem ansiedade, é algo mais profundo, mais silencioso. É o medo de que você esteja desperdiçando sua vida, sem saber como parar de desperdiçar. É o medo de morrer sem ter vivido de verdade. E hoje a gente vai falar sobre essa urgência silenciosa que corrói por dentro. Tem uma pergunta que ninguém faz em voz alta, mas que todo mundo carrega no peito. E se eu estiver perdendo tempo? Não tempo de trabalho, não tempo de produtividade, tempo de vida, tempo de ser quem você realmente é. Você conhece essa sensação? Quando olha no espelho e não reconhece completamente quem está olhando de volta? Quando percebe que passou os últimos meses, talvez anos, vivendo no piloto automático? Tem um tipo de pânico que não aparece nos manuais de psicologia. É sutil, é constante. É a certeza perturbadora de que você tem apenas uma vida e talvez não esteja vivendo ela. Talvez esteja apenas sobrevivendo. É sobre isso que a gente precisa conversar hoje, sobre essa urgência que sussurra no seu ouvido quando você menos espera, sobre o medo de chegar ao fim e perceber que esqueceu de começar. A voz que você ouve agora não é de um especialista, é de alguém comum, alguém que também sente demais, que também tenta entender o próprio silêncio e que também carrega dores que nunca soube explicar. A voz que você ouve agora é de uma mente como a sua, uma que também tenta entender o caos. Começa sempre na madrugada, não é? Quando o mundo está quieto e sua mente não consegue desligar. Quando você está deitado no escuro e do nada vem aquela pergunta que corta como uma lâmina. O que eu estou fazendo da minha vida? Não é uma pergunta filosófica, é uma pergunta real, urgente e assustadora, porque você percebe que não sabe responder. Você se lembra de quando era criança e acreditava que seria diferente, que seria especial, que faria coisas importantes, que viveria aventuras, que seria mais? Onde foi parar aquela pessoa? Onde foi parar aquela certeza de que sua vida seria extraordinária? A resposta é brutal. Ela foi se perdendo nos dias que você passou fazendo o que era esperado, nos anos que você passou adiando quem poderia ser, nas escolhas que você fez por medo, por conveniência, por preguiça. E agora? Agora você está aqui, mais velho, mais cansado, com a sensação devastadora de que o tempo não para e você não consegue acompanhar. Essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Tempo é a única coisa que você não pode recuperar. E todo dia que você vive sem realmente viver é um dia que se foi para sempre. A paralisia da possibilidade infinita. Sabe qual é o paradoxo mais cruel da vida moderna? Nós temos mais possibilidades do que qualquer geração anterior e estamos mais paralisados do que nunca. Você pode ser qualquer coisa, ir para qualquer lugar, aprender qualquer habilidade, conhecer qualquer pessoa. E isso, ao invés de libertar, aprisiona, porque se você pode ser qualquer coisa, como escolher o que ser? Se você pode ir para qualquer lugar, como decidir para onde ir?
A liberdade infinita virou uma prisão infinita. Você fica parado, analisando opções, pesquisando possibilidades, fazendo planos. Enquanto isso, a vida acontece sem você. E o mais perverso é que você sabe disso. Você sabe que está perdendo tempo pensando sobre viver ao invés de viver, mas não consegue parar. Porque escolher uma coisa significa abrir mão de todas as outras. E se você escolher errado? E se desperdiçar sua única vida na direção errada? Então você não escolhe nada. E essa é a escolha mais perigosa de todas. Porque não escolher também é uma escolha. É escolher a inércia. É escolher o arrependimento futuro. É escolher morrer sem ter vivido. Tem uma palavra que mata mais sonhos do que qualquer outra. Amanhã. Amanhã eu começo. Amanhã eu mudo. Amanhã eu vivo de verdade. Mas amanhã nunca chega, porque quando chega, vira hoje. E hoje você tem as mesmas desculpas de ontem. Você conhece suas desculpas de cor, não é? Não tem tempo, não tenho dinheiro, não é o momento certo, talvez no ano que vem. Mas a verdade é mais simples e mais assustadora. Você tem medo. Medo de falhar. Medo de se decepcionar. Medo de descobrir que talvez você não seja tão especial quanto pensava. Então você continua na zona de conforto, naquele lugar morno onde nada acontece, mas também nada dói. Só que tem um problema. A zona de conforto é um lugar perigoso. É um lugar perigoso para se viver uma vida inteira. Porque lá dentro você envelhece. Lá dentro suas chances diminuem. Lá dentro seus sonhos murcham. E um dia você acorda e percebe que passou a vida toda se preparando para viver. E esqueceu de viver. O "e se eu falhar?", que tanto te paralisa, tem um irmão gêmeo muito mais assustador. E se eu nunca tentar? Mas tem um momento em que algo muda. Pode ser vendo um filme, pode ser conversando com um estranho, pode ser olhando uma foto antiga. De repente você sente, não pensa, sente que sua vida é sua, realmente sua. Sente que você tem o direito de ser feliz, de correr riscos, de falhar magnificamente, ao invés de ter sucesso mediocremente. Sente que o medo de viver é muito pior que o medo de morrer. E nesse momento, algo se desperta dentro de você. Não é coragem. Coragem é enfrentar o medo. É algo mais simples. É cansaço. Cansaço de viver pela metade. Cansaço de se esconder de si mesmo. Cansaço de adiar sua própria vida. Você percebe que o tempo que você tem é o tempo que você tem. Não vai aparecer mais. Não vai sobrar no final. É agora. Sempre foi agora. E agora é a única coisa que existe de verdade. O passado já foi, o futuro é incerto, mas agora é seu, completamente seu. Tem uma frase que mudou tudo para mim. Você não pode salvar tempo, só pode gastá-lo. A pergunta não é se você vai morrer, você vai. A pergunta é: você vai viver antes de morrer?
Vai parar de se esconder atrás das suas desculpas? Vai parar de adiar sua própria vida? Vai começar hoje a ser quem você sempre soube que poderia ser? Ou vai continuar carregando essa urgência silenciosa até que seja tarde demais para fazer alguma coisa sobre ela? A escolha é sua e sempre foi, e ela precisa ser feita agora, porque agora é tudo que você tem. Agora é tudo que qualquer um de nós tem. Este canal não quer sua atenção, quer sua confiança. A gente não posta para viralizar, posta para quem volta. Se este vídeo te fez pensar, então talvez você já seja parte disso, mesmo sem saber.